E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês do nono ano, então, Colégio Delta. Como eu havia falado na live passada, hoje a gente vai dar continuidade no assunto da Segunda Guerra Mundial, falar sobre um pouco da situação no Pacífico. Afinal, a gente está falando de Segunda Guerra Mundial e sempre nos livros didáticos, como nas aulas em si, a gente acaba concentrando muito na Europa. A gente não sai muito disso. É, Até porque os fatos mais assim chamativos da guerra, como o Holocausto ou o dia D, que é o dia que o fato que talvez mude a guerra, ou como a gente vai falar na próxima live, a Operação Barbarossa, por exemplo, eles acontecem todos na Europa. Mas no Pacífico, a guerra se estende de uma forma violentíssima também, confrontando os Estados Unidos de um lado e Japão de outro, pelo domínio dessa área que é de suma importância, até por conta das riquezas petrolíferas da região, e acaba que esse assunto fica meio que debaixo dos panos. Então, eu estou querendo fazer esse vídeo para mostrar um pouco sobre essa guerra. Não é algo que tinham trabalhado assim na apostila, que ficaria perdido em 2, 3 minutos da aula. Então, quis fazer um vídeo um pouquinho mais trabalhado sobre o assunto. Bom, quando a gente fala sobre essas guerras no Pacífico, a gente tem que pensar que ela não vai ocorrer apenas na Segunda Guerra Mundial. Ela já era um processo muito anterior a isso. Quando eu falei lá da Revolução Russa, por exemplo, eu falei que em 1905 a Rússia czarista já estava em guerra com o Japão. Um pouco antes da Segunda Guerra, o Japão já tinha começado seu projeto expansionista por várias ilhas do Pacífico, já tinha conquistado a península da Coreia. Ou seja, esse movimento expansionista japonês, que vai ser tão característico da Segunda Guerra Mundial, já era anterior. O que soma ainda mais o fato, aquele argumento que eu venho falando para vocês, que está sendo mais comum dentro da historiografia, que é o fato de considerar uma única guerra e não duas guerras separadas. Bom, mas já falando sobre o período propriamente dito, já dentro da guerra, o Japão vai conquistar uma área ali que era crucial para o controle da região e até para o aumento da sua atividade industrial e econômica, que é a Manchúria, que está localizada no norte da China, compartilhando aí um mapa com vocês para vocês terem essa ideia. A região da Manchúria é uma região aí que é essa região mais azul escura aqui do mapa da China. Mas veja bem que por aqui vai dar para se notar bem sobre esse movimento expansionista japonês. A Península da Coreia é essa daqui, a Manchúria, e depois disso o Japão vai conquistando ilhas ali próximas ao seu litoral, como Formosa, por exemplo, que fica no litoral da China, entre outras regiões. Bom, por conta desses outros domínios estarem sob controle de Inglaterra e França, a Alemanha e a Itália se veem na obrigação de convidarem até o Japão a ingressar nessa mesma turma aí do eixo, que antes era o eixo Roma e Berlim, passa a ser então o eixo Roma, Berlim, Tóquio, formando-se assim então as forças do eixo, como ficaram conhecidas essas forças por causa até do discurso do Churchill, que era o eixo do mal, que ele chamava esses três países. Bom, em 1940, então já no decorrer da guerra, o Japão assina o Tratado de Tripartite com a Itália e a Alemanha, formando então um conjunto militar ali. Eles teriam uma mútua ação, uma mútua ajuda contra as tropas francesas e inglesas. Nesse momento, ainda não se fala dos Estados Unidos na guerra, mas
o Japão ele já começa a atacar algumas possessões americanas ali no Pacífico, porque já era intuito do Japão livrar o Pacífico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a gente conhece classicamente por causa do Pearl Harbor, que é essa ilha aqui que está com o nome de Midway, e por causa do Havaí, mas os Estados Unidos tinham diversas outras possessões aqui no mapa. Se a gente for analisar, por exemplo, Samoa, por exemplo, é um domínio norte-americano. As Filipinas são domínios norte-americanos. Então, a presença dos Estados Unidos no Pacífico, ela vai muito além de Pearl Harbor. E aí o ataque japonês a essas possessões americanas também vai muito além. Aí alguém pode questionar, tá, mas então você atacou as possessões americanas bem antes de Pearl Harbor, por que não entrar na guerra antes? Por que não combater os japoneses antes? Por causa da pressão popular interna nos Estados Unidos para que os Estados Unidos não se envolvessem diretamente na guerra. Por que diretamente? Porque indiretamente o Japão ou os Estados Unidos já estavam envolvidos até os pescoços, já que ele mandava suprimentos para a França, para a Inglaterra, vendia armamentos para ambos os lados, e eu estou falando ambos os lados. Os Estados Unidos venderam armamentos também para a Alemanha e para a Itália. Não se esqueçam nunca disso. Então, essa participação precisava ser convencida pelo Congresso americano, e o Congresso americano vetava a todo momento o executivo de mandar tropas para combater no Pacífico. O que vai despertar mesmo a vontade dos americanos, a vontade popular dos americanos em entrar na guerra, é justamente o ataque a Pearl Harbor. O ataque a Pearl Harbor vai ser algo que vai chocar os americanos, de certo modo, pela proximidade em relação aos Estados Unidos. O Havaí, que era uma colônia de férias americana, está a poucas léguas marítimas de distância. Então, por conta dessa proximidade ao ataque a Pearl Harbor, essa ousadia do Japão, é que o povo americano, então, se manifesta pela entrada dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos entram na guerra, então, nessa luta do Pacífico, mas, porém, não foi fácil a vida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai começar a recobrar os domínios, vai começar por Pearl Harbor e depois as outras ilhas que ele tinha aqui no Pacífico, mas isso vai sendo feito de forma lenta, gradual, até porque o Japão vai vender sempre muito cara essas derrotas. E aí que vai ficar até muito visível a prática dos kamikazes a partir de uma determinada época. Isso determinava o quanto os japoneses queriam vender caro essas derrotas. Os japoneses preferiam fazer ataques suicidas contra os porta-aviões americanos do que entregar a batalha assim de um modo fácil. É por isso que essa batalha do Pacífico ela é de suma importância. A gente só se atenta a ela por causa de Pearl Harbor e a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, como a gente vai ver que vai ser o ponto final da guerra. Mas ela vai ter vários momentos de guerras e tudo mais. Tem uma história que eu li uma coisa de anos atrás, de um soldado japonês que foi encontrado na década de 80 defendendo um forte, isolado no meio da mata, num ponto estratégico e tal. Quando vê alguns turistas estavam andando ali perto e foram recebidos a bala, assim, tal, não matou ninguém, mas assustou. Aí comunicaram às autoridades do país ali, se eu não me engano, na Filipinas ou na Indonésia, algum lugar assim. E aí foram lá averiguar, invadiram o forte e descobriram lá um senhor, já de seus 80, quase 90 anos de idade, defendendo o lugar com unhas e dentes. Os parceiros dele já tinham morrido, né? E ele estava lá defendendo. Por falta de comunicação, ele não sabia que a guerra tinha acabado. Então as pessoas tiveram que convencer ele que a guerra tinha acabado, que os Estados Unidos agora eram amigos do Japão, que havia tratado de paz e tudo mais, que
Ou seja, para convencer esse senhorzinho que a guerra tinha acabado, tamanha era a lealdade que os soldados japoneses tinham à ideia do Hiroshima lá para levar a guerra à frente. Beleza, gente? Eu vou terminando o vídeo por aqui, então vai junto com o material. Eu vou postar os dois no grupo amanhã para vocês darem uma olhada. Também vou pedir para o Erlon postar esse vídeo e esse material na plataforma também. Ok, gente? Então ficou por aqui e até mais. Falou, gente.